Mais uma vez nos encontramos reunidos com Jesus, o amigo de todos nós, amigo das horas difíceis, desafiadoras que todos nós temos, mas também o companheiro das horas motivadoras que todos nós devemos eleger. É simplesmente da nossa responsabilidade elegermos os momentos motivadores da nossa existência. Principalmente nos instantes em que nós nos encontramos, né? Um momento desafiador, uma época de grandes tribulações que atravessamos, momentos estes que inclusive já foram descritos por inúmeras religiões, para não dizer todas elas, mas todas se reportaram de alguma forma aos momentos atuais em que estamos vivendo, sendo os momentos de transformação, momentos que nós iríamos enfrentar de grandes revoluções, de grandes transformações, e, de fato, estamos atravessando estes momentos. E nunca foi tão importante refletirmos acerca de quão motivados devemos nos manter diante de tantas circunstâncias difíceis, tantos acontecimentos trágicos, perturbações de todas as ordens que nos envolve nesse instante. É meio que natural nós perdermos um pouco a fé, a coragem, a determinação, a expectativa e, por que não dizer, essa visão futura de um mundo melhor que todas as alternativas religiosas têm nos apresentado. Parece meio utópico nós dizermos, mas como que nós estamos nos encaminhando para um mundo melhor diante de tantas circunstâncias difíceis, conflitiantes, desafiadoras, em todos os aspectos, em todas as experiências de natureza humana, nós temos visto um grau de dificuldade que não permeava a existência humana há pouco tempo atrás. Esses fatos têm se revelado quando, por exemplo, nós identificamos nas estatísticas o índice alarmante de aumento de suicídio, principalmente entre jovens e até crianças, jamais visto em outras épocas da humanidade. Esse um fator, outros tantos fatores socioeconômicos, sociopolíticos, de relacionamento, de dificuldade de interação para o bem maior do ser como um todo. A gente presencia constantemente os conflitos armados que têm se alastrado ao longo das sociedades, levando as nações a conflitos bélicos que têm destruído a vida de muitos. Nós outros, algumas vezes, que estamos mais distantes, parece que a nossa existência se preserva de maneira natural, contínua, de maneira a transcorrer-se sem maiores problemas. Mas nós estamos enfrentando também grandes tribulações psicológicas, grandes conflitos psíquicos na nossa sociedade, no nosso convívio social, no nosso meio familiar, nas nossas experiências do cotidiano, nas relações interpessoais, presenciamos isso e nos sentimos muitas vezes
dentro desses conflitos. Às vezes, um movimento no trânsito, um descuido qualquer e nós nos pegamos desatentos algumas vezes, nos pegamos em desequilíbrio, em desalinho, com muito menos paciência, talvez, que tivéssemos antes. E esses males que nos permeiam a existência estão a todo lugar, para todo lado, em todas as relações. É esse momento que já nos falaram e nos tem sido dito que iríamos atravessar esses momentos desafiadores. Mas nós estamos aqui e certamente porque pedimos para vivenciar as experiências desse momento. É de grande importância, talvez uma das mais importantes situações que envolve o desenvolvimento da criatura humana. Nós chegamos a um ponto, a um momento existencial de grande culminância no processo evolutivo, no passo que estamos prestes a avançar adiante no desenvolvimento. É interessante porque ontem eu estava vendo que está foi reinaugurada a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Essa catedral que teve um incêndio em 2019, que estragou parte do seu teto, quase que levou à destruição dessa catedral, e ontem eles reinauguraram, depois de 5 anos deste espaço religioso fechado. E eu me lembro da história, e vale as reflexões, né? Em 1793, nesta mesma catedral, em Notre-Dame, em Paris, logo a seguir da Revolução Francesa vitoriosa, um certo cientista, Pedro Gaspar Chaumette, apresentando-se depois da Revolução, indicando a não necessidade de Deus no meio social, entre as instituições religiosas, porque naquele momento atribuía-se à ciência todas as características necessárias para as revelações, os entendimentos, e não havia necessidade de Deus, e que Deus, naquele momento, naquela catedral, através de um discurso, estava sendo convidado a retirar-se da sociedade europeia, que permeava praticamente todos os países da Europa, mais especificamente na França. E naquele momento Deus era desobrigado, desocupado da sua própria casa, e criou-se um manifesto para que fossem até as catedrais, igrejas, os monumentos religiosos de Paris, inicialmente, para retirar de cena todas as referências a um ser divino, a um Deus. E houve um caso interessante porque quando eles chegaram numa das igrejas de Paris, ali estava um jardineiro que cuidava dos jardins e eles chegaram com as ferramentas, instrumentos para demolir as paredes. E o jardineiro perguntou: mas
que está acontecendo? O que vocês vieram fazer com esses instrumentos aqui? E eles disseram, nós viemos retirar as provas de existência de Deus daqui deste ambiente. E o jardineiro perguntou a eles, mas onde estão suas escadas? Eles olharam e disseram, escadas? Nós não precisamos de escadas. Sim, vocês precisam de escadas para retirar as provas existenciais de Deus, porque vocês teriam escadas muito altas para chegar aos céus, a fim de retirar as estrelas. Fato é que Deus, naquele momento, em 1793, foi retirado de cena, do palco da sociedade europeia. Mas em 1804, na mesma catedral de Notre-Dame, quando Napoleão Bonaparte estava sendo coroado como imperador da França, e ali, para coroá-lo, estava o Papa Pio VII, que ao tomar da coroa, Napoleão aproximou-se dele, tomou das suas mãos a coroa, autocoroou-se e coroou Josefina, como sendo a imperatriz, se tornando imperador novamente, assumindo a condição, naquele mesmo local que antes Deus havia sido banido, poucos anos depois, Deus retornava, porque Napoleão assinou em acordo com o Vaticano a restituição de Deus à casa religiosa, estabelecendo o seu retorno a partir daquela catedral de Notre-Dame, onde ele havia sido retirado anos antes. Deus voltava à cena como sendo o Criador. Apesar de Napoleão acreditar-se Deus encarnado, vivo na matéria, intitulando-se o Supremo, acima de qualquer pretensão religiosa ou de qualquer poder religioso. E aí a gente reflete acerca de como os processos da evolução se dão. Independente do nosso querer, independente do nosso achar correto ou incorreto, o processo é inevitável e vai arrastando as criaturas ao longo das experiências. Porque todos nós sabemos que não estamos aqui vestidos de matéria simplesmente para presenciar as cenas todas que passam diante de nós. Mas existe um objetivo, uma razão existencial que nos traz até aqui e nos faz vestir a indumentária material, o corpo físico para as experiências. É o aperfeiçoamento. Ao longo da nossa jornada de existência como seres, nós não sabemos definir quando foi que nós surgimos. Cada um de nós talvez tenha tido um momento anterior ou posterior um do outro, não sabemos. Mas sabemos que todos nós estamos aqui em processo de aprendizado. Esse é o grande educandário, essa é a grande oferta divina da escola para o aprendizado do aluno. Nós outros, seres espirituais com a oportunidade de uma experiência mais efetiva. E para ser mais efetiva, necessitamos da matéria. Para exercitarmos as lições, aprendendo, errando, fazendo escolhas, e ao longo da nossa jornada de repetir reencarnações, vestir corpos e virmos
para o palco da vida, representar uma peça. Cada um de nós traz uma representação, cada um de nós vem vestido de um ator que vai representar no palco do teatro da vida uma cena, e depois vamos avaliar como foi o nosso rendimento, o que nós fizemos, como atuamos, quais foram as nossas escolhas. Ao longo dessas experiências, nós estamos para aprender a fazer escolhas. Nós aprendemos desde muito que todos nós possuímos o livre arbítrio, liberdade de escolher aquilo que nós desejamos para a nossa existência. Cada um de nós tem a liberdade de escolher aquilo que quer pensar, sentir e fazer, agir. Todos nós temos essa oportunidade de escolha. Nos foi dado pela divina providência esse mecanismo que é o instrumento da evolução. Porque Deus poderia já nos ter colocado prontos, Ele poderia nos ter criado íntegros, perfeitos, já em plenitude. Ele simplesmente não fez. Por quê? Porque desejou que nós atingíssemos por nós próprios o aprendizado. Ao invés de estarmos criados prontos, nós estamos nos criando para chegar à plenitude, a fim de que possamos ter o merecimento de todos os processos. Por isso nós estamos nesse processo natural que ocorre em todos os mundos do universo conhecido, que é esse processo de vestir a matéria e experienciar situações para aperfeiçoar as escolhas, a fim de aprendermos a escolher. Todos nós aqui, todos, temos cometido ou cometemos equívocos de escolhas ao longo das experiências anteriores a essa nossa. E é por isso que nós retornamos à escola, à sala de aula, para refazer a lição, repetir a experiência, para que surjam outras oportunidades de escolhermos novamente. Só tem um aspecto no processo evolutivo que Deus colocou. Nós fazemos as escolhas. Isso é da liberdade de consciência de cada um. Mas cada escolha reflete uma reação. Cada escolha tem um comprometimento reacionário. Então, o que eu faço automaticamente tem uma reação. E essa reação eu não tenho como intervir. Eu faço uma escolha. Eu quero fumar. Desejo fumar. Faço a escolha, pratico a ação, tenho o pensamento, tenho as emoções, todas ligadas àquela escolha. Eu tenho liberdade para escolher. Agora, as reações provocadas por aquele ato, eu não tenho como evitar. São as consequências. Todas as causas, escolhas que nós provocamos, produzimos, trazem para nós consequências. Algumas vezes, essas consequências não vêm imediatamente às nossas escolhas. Por isso que muito do que nós estamos experienciando vem como consequência de escolhas feitas anteriores a essa existência. Escolhas feitas em vidas anteriores, que agora estão surgindo na nossa experiência como consequência de escolhas anteriores.
mesmo que não nos lembremos, porque o processo é pedagógico, não é castrador, não é de castigo nem de punição, é de educação. Eu preciso entender a consequência do que eu escolho para filtrar as minhas escolhas. Então, muitas vezes eu vou repetir escolhas, a mesma escolha, e vou colher reações, vou colher consequências as mesmas durante muitos períodos existenciais, em várias vidas, até que eu me canse. Não quero mais essa de colher o que eu estou colhendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o plantio. Eu não quero mais colher limão, é muito amargo, já estou cansado. Então mude o plantio, plante laranja para colher laranja. Então é um processo de filtrar as escolhas. Nós estamos nesse processo há uma jornada muito grande, que nos trouxe até aqui. E esse momento que nós estamos existindo agora é um momento famoso, chamado por diversas religiões de momento de transformação. A doutrina espírita coloca que é um momento de transição, chamado momento de transição planetária, em que estamos vivenciando a mudança definitiva dessas escolhas para que não necessitemos repetir experiências de consequências dolorosas, experiências de escolhas negativas com consequências dolorosas, para que mudemos o disco a fim de ouvirmos uma nova canção. Há duas situações nesse processo. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. O que vocês querem ouvir primeiro? Vamos começar pela ruim. A notícia ruim é que nós estamos vivendo o ápice dessas expiações no planeta atualmente. Nós estamos num momento máximo dessas expiações, dessas provas e expiações que nós estamos vivendo, essas consequências. Nós estamos no ápice. Esse momento é um momento do ápice das expiações de todos nós, porque o processo está transformando os seres e transformando o planeta como um corpo vivo também. Então essa é a notícia ruim. Nós estamos no clímax de grandes provações que cada um de nós trouxe para o palco da vida atualmente. Nós estamos expurgando, avaliando, reavaliando as consequências finais desses atos, desses gestos, desses pensamentos equivocados de outrora e algumas vezes de agora mesmo, nessa mesma vida. E a notícia boa é que o mundo espiritual, o umbral do mundo espiritual está sendo esvaziado. Que notícia boa. Espera aí que eu vou explicar. Por que é notícia boa? Kardec, numa das questões do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: o que vem primeiro? O mundo espiritual é primário? É o primeiro? É o princípio? Ou é o mundo material? É a pergunta típica: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então Kardec interrogou as entidades venerandas. Qual é o mundo primeiro? Não é primitivo. O primeiro,
o básico, o mundo. E claro, a resposta dos espíritos é o mundo espiritual. É o mundo primeiro. E eles acrescentam: se o mundo material fosse totalmente destruído, não aconteceria nada ao mundo espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, o mundo primeiro é o mundo espiritual. E se nós destruíssemos o mundo material, se Putin resolver destruir, Trump também, né? Agora temos várias balanças pesando, Xi Jinping, enfim. Temos um mundo, se resolvessem destruir o mundo físico material, a espiritualidade já nos informou, não aconteceria nada, absolutamente nada ao mundo espiritual. Que alegria, não? Podemos morrer. Para sermos exatos, todos nós vamos morrer. Eu tenho grata satisfação de dizer a vocês, vocês vão morrer. Eu também. Nós não sabemos só quando e como, mas inevitavelmente, porque isso é uma lei natural. Nós não existimos para permanecer no mundo físico. É só temporário. É uma escola. A nossa residência não é na escola. Nós estamos passando por uma escola para o aprendizado das lições. Mas a nossa casa não é aqui. Então, a nossa permanência não será eterna no mundo físico. Aliás, independente de Putin ou Trump ou quem quer que seja, a Terra vai acabar. Vocês sabem disso. Já foi definido pela ciência, com inúmeros estudos, que o Sol é uma massa que queima energia constantemente. E vai chegar um momento que essa massa vai perder energia. Ela está perdendo energia a todo instante. A cada segundo, o Sol queima toneladas de energia. E vai chegar um momento em que a energia vai acabar. O Sol vai resfriar, vai virar uma grande estrela vermelha, e essa criará um campo gravitacional cada vez mais intenso que vai atrair para o núcleo, para o seu núcleo, todos os planetas que estão girando na sua órbita, no seu campo gravitacional. O sistema solar todo será engolido pelo Sol, que vale dizer que a Terra está entre os planetas que serão engolidos. Então vai desaparecer. Alguns milhões de anos, talvez. Mas vai. Então, tenhamos a grata certeza de que o problema não é este agora aqui. E este não é o problema que encerra o nosso processo. Nós continuaremos, estamos continuando indefinidamente. Permaneceremos fora do corpo, mas estaremos conosco, com o que nós temos e existimos, o que nós desenvolvemos, o que nós aperfeiçoamos na jornada das experiências de ir e vir no mundo físico da escola terrena. Então, essa perspectiva nos faz refletir acerca do otimismo que devemos, da esperança que temos que alimentar para os nossos dias. Todos nós erramos, estamos na escola, esse é um fato. Mas se nós ficarmos mergulhados nos erros que cometemos, acreditando que nós somos os seres mais infiéis, infelizes, equivocados do universo,
Cada dia será um dia de tormenta, será um dia de dificuldade, será um dia improdutivo. O que nós temos é que acreditar que estamos cada vez fazendo o melhor de nós, para melhor conhecermos o universo à nossa volta, para bem melhor vivenciarmos as experiências que nos acontecem a cada instante. Porque agora, 3 minutos atrás, tudo que eu falei já é passado. Nós não retornaremos mais. Notem bem, 3 minutos. A psicologia contemporânea, a psiquiatria moderna dizem que 3 minutos é o tempo presente. 3 minutos anteriores já é passado. Nós não conseguimos trazer o passado para o presente. Nós repetiremos o presente como uma cópia do passado, mas o passado não volta mais. Então, se nós perdermos a oportunidade de nos estimularmos ao processo de existir, de nos gratificarmos pela oportunidade de estarmos aprendendo, de termos a chance de avançarmos, nós estamos em aprendizado. Os desafios são os exercícios do período escolar. Alguns de nós têm desafios um pouco maiores, porque provavelmente teve decisões, escolhas talvez mais agressivas em outras épocas, em outros momentos, e agora recolhem também as consequências mais intensas de situações que são pedagógicas para o seu aprendizado de escolha. Se nós entendermos dessa forma, o nosso otimismo modifica, porque cada dia de oportunidade, até as dores, são bênçãos, oportunidades de aprendizado. É a forma com que nós olhamos as situações que vai mudar. As situações não vão mudar, mas a forma com que nós encaramos cada situação é que faz a diferença. Não é o que nos acontece que é o importante, é o que nós fazemos com o que nos acontece, que é a grande diferença. Um poeta brasileiro costumava dizer que otimismo é quando você olha para fora e vê a primavera. E olha para dentro de si e vê a primavera. E que esperança é quando você olha para fora e vê que é um inverno destruidor. E você olha para dentro e vê que é primavera. Esse é o aspecto de cada um de nós encarar as situações que nos são apresentadas pela vida. Porque eu posso receber um problema e fazer desse problema uma solução para as minhas interpretações. E posso fazer, muitas vezes, um desafio se tornar um problema. Às vezes se nos apresentam desafios para que possamos encontrar soluções, mas nós transformamos os desafios em problemas e permeiam a nossa existência os problemas, nos fixando somente como problemas e nós não encontramos solução. Por isso sofremos mais do que devemos e temos muito menos capacidade e energia de produzirmos as soluções diante das circunstâncias desafiadoras que a vida nos apresenta. Nenhum de nós veio à Terra para não ter absolutamente nenhum problema, nenhum
desafio. Todos nós viemos para isso. E o objetivo é, ao refinarmos as nossas escolhas, lidando com as consequências das escolhas equivocadas, nós vamos refinando as nossas escolhas. E o objetivo é estarmos bem, estarmos movidos pela energia do bem. Para a gente encerrar, certa vez nos estudos aqui na casa, nós falávamos do processo de transformação que nós estamos todos enfrentando, esse período de transição planetária. E uma pessoa disse, eu não consigo entender nem imaginar como é que isso pode estar sendo uma evolução. Cada vez mais a gente vê as dificuldades, os dissabores, o sofrimento cada vez mais aparente, mais à porta de casa, os desafios cada vez mais dolorosos, as situações difíceis. Como é que nós podemos estar melhorando? Não tem condição. São 7 bilhões, acho que hoje nós estamos um pouco mais, talvez até 9 bilhões de pessoas no planeta. Como é que pode isso? Como é que essa Terra vai melhorar? Como é que nós vamos sair de provas e expiação para mundo regenerado? E aí eu parei para pensar, uma continha básica. Eu comecei a pensar sério nisso. E eu pensei assim, o governador do nosso planeta, um espírito, Jesus. Segundo as informações do plano espiritual, é Jesus o governador da Terra. É o espírito mais evoluído que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia. Jesus. Jesus governa a Terra. E aí eu fiquei pensando, quantos sóis existem na nossa galáxia? Só na nossa galáxia, na nossa Via Láctea. Os cientistas estimam hoje, pelas fotografias, pelas avaliações de irradiação luminosa, que existem mais de 200 bilhões de sóis no nosso sistema, na nossa galáxia. Mais de 200 bilhões de sóis iguais ao nosso, ou maiores, ou um pouco menores. Mais de 200 bilhões de sóis. Vamos imaginar que, normalmente, uma estrela, um Sol, uma estrela, possui alguns planetas que lhe giram em torno. Mas vamos considerar que cada Sol do nosso sistema solar, do nosso sistema galáctico, da nossa galáxia, tenha um único planeta. Para a gente ser bem simplista, um único planeta, nós diríamos que tem mais de 200 bilhões de planetas. Vamos rachar pela metade, nem todos esses planetas têm vida, mas estão em formação. Vamos colocar 100 bilhões de planetas, metade. Cada um desses 100 bilhões de planetas tem um Jesus, que toma conta deste planeta. Um espírito altíssimo, que já atingiu um nível evolutivo bem maior do que o nosso. Então Deus, no seu exército, vamos colocar dessa forma, teria mais de 100 bilhões de Cristos. Nós somos 8 ou 9 bilhões de pessoas. Vamos acrescentar que no mundo espiritual tem mais um pouco, 30 bilhões. Tem mais de 100 bilhões de espíritos altíssimos, de anjos, vamos colocar dessa forma. Se Deus quiser dar uma reforçada aqui no planeta Terra, ele fala assim, ó, vamos pegar um décimo, 10%, vai, 10% só da nossa galáxia, eu estou falando, porque existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo conhecido, porque existem
universos ainda por descobrir. Mas estamos aqui somente no nosso quintal. Vamos pegar 10% de 100 bilhões, seria 10 bilhões. 10 bilhões de Jesus. Dá um Jesus por cidade aqui no planeta. Será 10% dessa equipe Deus destinar para vir dar uma forcinha aqui na Terra? Será que nós estamos desamparados diante desse incomensurável número de planetas? Será que é só a Terra que está passando por esse processo de transformação? Será que somos só nós, esses alguns bilhões de criaturas que estamos aqui na Terra, que estamos passando por esse processo de transformação? Será que nesse universo inimaginável não existem outros planetas vivenciando transformações como essa? Será que Deus está preocupado? Como é que eu vou resolver a Terra? Como é que eu vou resolver esse pessoal que está aí, passando essas dificuldades todas? Será que ele perdeu a mão do processo? Será que ele não tem solução? Será que nós estamos como um barco à deriva, sem alguém para gerir isso aqui, que está uma bagunça, esse negócio está perdido, que nós estamos mergulhando no fracasso absoluto? Será? Então, esse questionamento faremos para nós mesmos e tenhamos a certeza de que estamos amparados pela criação. E a criação é muito, mas muito superior a tudo quanto possamos imaginar de bom. Estamos no processo natural. Cabe a cada um de nós realizar o processo de desenvolvimento íntimo, seu. Porque isso Deus não fará por ninguém. Ele nos deu a liberdade de escolha para que possamos merecer o processo. Esse é o mecanismo evolutivo. Nós não estamos desamparados em nenhum instante, mas depende única e exclusivamente das nossas escolhas. O que se revela no momento futuro da nossa existência. Nós vamos passar para a segunda parte do trabalho. Pediríamos que todos mentalizassem o melhor, as melhores energias que serão transferidas aqui pelos amigos espirituais.